CS versus suporte, né? Ainda é uma dúvida, né, Márcio? Posso estar errado, mas 10 anos É. depois ainda vira essa dúvida, né? E assim, ó, também, simplificando, qual que é a grande diferença de eu ter um suporte e eu ter um CS? Suporte é reativo. Teu cliente vai te ligar, vai Passivo, pedir está lá, ajuda. se ninguém Isso ligar, mesmo. fico aqui. Suporte, atendimento é isso. Sucesso do cliente, ele é proativo. Olá, chegamos para mais um episódio do nosso semanal 24Cast, um podcast que já desfila por aqui desde outubro de 2018. São 7 anos, né, produção? Também, né? Mais de 300 episódios, tudo aqui. Boa parte já tem no YouTube aqui, né? Que a gente depois entrou para esse cenário mais do videocast também, mas tem lá no Spotify e outros players aí todos os episódios, tá bom? Então a gente tá por aqui geralmente às quintas-feiras, sempre com novidades, bons convidados, assuntos ligados direto ou indiretamente a Bittrex, mas sempre atinge você que é profissional que usa o Bittrex de alguma forma. Antes de eu trazer a minha convidada aqui, deixa eu dar uns recados importantes. Esse episódio sai ainda em agosto, produção? Sai, né? Então, em agosto, 35% de desconto. Se você quiser vir para o Bittrex 24, novos planos, a partir do Professional, Standard, Professional, Enterprise. E se você quiser fazer upgrade também, tá? 35% de desconto. Entre em contato, acho que vai ter um QR Code aqui em algum lugar do vídeo também. E fala aqui com o meu time. Vai ser uma honra ter vocês aqui como parceiro. E os nossos outros parceiros aqui, SonaVoIP, que é uma plataforma de tecnologia de telefonia, que a gente tem integrado ao Bits, que inclusive já tem lá no Marketplace. Você pode baixar e testar por 14 dias, eles têm um suporte maravilhoso. E a Pipe Lovers, que é a maior comunidade de vendas aqui do Brasil, tem de tudo lá. Tudo que está ligado à venda, acredito até que tem CS lá, que é o assunto de hoje. Tem pré-venda, venda, grandes contas. Então é um lugar que você vai aprender venda de maneira diferente e sensacional, tá bom? Então tá dando o recado aí. Ô, produção, abre aí que eu vou trazer minha convidada aqui, que hoje o papo é bom. Ô, Márcia, obrigado por ter aceitado o meu convite. A gente tá tentando esse convite já há um tempo, né? Essa é a grande verdade. Mas obrigado por estar com a gente aqui no 24Cast. Eu preciso dar a honra aqui, que é o seguinte, né? Eu ouvi o podcast Seu na Rapa, abraço aqui pro Eduardo, e eu na hora te liguei, né? Te mandei um WhatsApp, que agora não é ligar, mas eu mandei um WhatsApp. Falei, pô, Márcia, acabei de ouvir o episódio, sensacional, quero gravar com você também. Então, bem-vindo ao 24Cast. Modo, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês hoje, Nossa, que né? isso. Falar de um tema que eu amo, assim, que faz Sim, muito tempo trabalhando com isso e que eu vejo que realmente faz a diferença para as empresas, sabe? Então, para faz. mim é uma honra. Obrigada pelo convite. Legal. A gente, só para contextualizar, falar um pouquinho, né, da tua carreira, a gente se conheceu também, você estava numa empresa que a gente implementou, a gente se conectou. Eu lembro do teu trabalho lá muito elogiado, até pelo nosso time e tal. E eu queria que você falasse um pouquinho da tua carreira até chegar na cadeira que você está hoje. Perfeito. Eu vim de uma carreira da tecnologia, Uhum. então foram 11 anos no mundo corporativo, desde desenvolvedora, eu brinco, né? Comecei a carreira como garota de programa. Já desenvolvi, já fui suporte, teste e tudo mais. Então, em 2017, tive o primeiro desafio de implantar o sucesso do cliente, né? O Customer Success, na empresa onde eu trabalhava, onde eu era gestora. Que E foi onde a gente se aí, conectou, né? foi antes. Foi antes? Foi Isso, antes. eu Foi fiquei antes. um tempo na TOTOS, depois na Uhum. Neomind, sempre implantando Ah, legal. processo nas empresas, Uhum. então a gente tive essa visão processual. Sim. E aí eu implantei nessa empresa onde eu estava. Aí, final de 2019, eu abri a minha consultoria, né? Meu primeiro CNPJ para implantar a Aí consultoria, começou os porque desafios. é verdade. É viver pela fé, eu digo. Quase isso. E aí, de lá para cá, eu percebi que o sucesso do cliente não era só para tecnologia, né? Sim. Que era para diversos negócios. E a gente se conectou logo no começo de 2020. Verdade, verdade. Foi na época da pandemia ali, eu lembro muito bem. Foi desafiador. Desafiador. E legal, essa transição aí ela é meio comum, né? Eu também passei por TOTS, né? Acho que é uma grande escola pra gente, né? Passar por essas Com grandes certeza. empresas, a gente tem muitos aprendizados, mas a gente fica no outro lado da mesa, né? Depois é quase que natural pra alguns, né? Fazer essa mudança, né? E como é que foi essa mudança, assim, pra você? Então, para mim foi desafiador, né? Porque realmente, assim, você tem uma mentalidade de funcionário. Sim, é Aí diferente. depois você vira para dono do negócio. Então Uhum, você tem diversos papéis, desde a verdade. captação de cliente, da conversão, né, da entrega, enfim, e na época eu era sozinha, então eu fazia tudo. Uhum, Então, mas assim, eu digo que é muito gratificante porque a gente aprende muito, né? E é sim, você sem dúvida. gostar de viver no desconforto. Verdade. Então, hoje, assim, eu amo a segunda-feira, eu amo viver no desconforto, desafios Uhum, e o que me estimula é essas coisas novas. Então, eu digo que é muito bom, assim. sim. Olha só, CS não é exatamente um tema novo aqui dentro. Eu já gravei lá no episódio 15 com a Hobbs, que você conhece, Só né? pessoas férias. Só fera. A Hobbs é uma querida, sempre encontro ela por aí. Já gravamos 2 vezes, no episódio 15 e depois no episódio 207. Eu gravei de novo com ela. E depois eu gravei com o Luí,
que você conhece também do livro CS by Lu, né? Aham, exatamente, que eu gravei quando ele lançou o livro, falando do livro dele, Estruturando Customer Success, foi no episódio 230, então, basicamente 3 vezes. E você sabe que os episódios de CS, eles são dos mais ouvidos aqui. Uau, que É legal. um tema que a galera tem bastante cuidado, né? Eles gostam de se atualizar. E vale voltar a falar com você, sim, porque é um tema que também toda hora tá sofrendo mudanças, a visão muda, né? Eu acho que eu não gostaria de talvez voltar tanto pro básico, mas acho que vale a pena você só lembrar o que que é o CS, né? Aí depois a gente pode ir pra pauta aqui, porque a gente vai entrar um pouquinho desse mundo. Porque quando eu falei com essas pessoas, a Hobbs lá no começo era algo muito mais novo, né? Confesso. Depois já estava mais maduro e com o Luigi já estava mais num cenário que, assim, se tinha material para ajudar a implantar, né? Que hoje já tem mais, principalmente depois do livro do Lincoln Murphy, por aí vai, né? Perfeito. Eu digo que o CS ele é uma estratégia para você ajudar o teu cliente a chegar no objetivo que ele tem, né, com a compra do seu produto ou serviço. Uhum. Então, por exemplo, da CRM Think, né? Vocês vendem um CRM. Então, Sim. ter um CS é pegar na mão do cliente e ajudar ele a implantar e a começar a colher os resultados daquele sistema. Perfeito. Acho que poderia resumir assim. Ah, ótimo, ótimo resumo. E de lá pra cá, desses anos, quando foi que o Lincoln Murphy trouxe essa ideia? Porque quando eu comecei a participar dos eventos da RD, a RD, sem dúvida nenhuma, foi um dos grandes propagadores. Aliás, a RD, né, vale dizer que educou muito o mercado, né, em muitas coisas. Playbook, CS, um monte de coisa. Eu comecei no primeiro evento, na época tinha 800 pessoas. Quando eu parei tinha 10 mil, né? E eu acho que foi nessa época que eles começaram a trazer o Lincoln Murphy, acho que foi em 2 ou 3 palestras dele. Já tá falando que é de mais de 10 anos, né? Já nos Estados Unidos tem há muito tempo. Há mais tempo. Né? No Brasil, ali, meados de 2010, já começou a se falar em sucesso do cliente, né? Sim. Então, já tem uns 15 anos ali. Já é maduro, né? Eu tô falando isso porque às vezes tem isso, né? É uma estratégia, uma metodologia, enfim, mas às vezes não tá tão maduro. Isso já tá testado, aprovado, já tem cada vez mais profissionais, né, como você, que ajudam as empresas. É muito comum as áreas. Você falou uma coisa importante que eu acho que vale você repetir, que é o seguinte: isso começou sim em empresa SaaS, mas hoje não é só empresa SaaS. Queria que você falasse um pouco disso. Perfeito. Então, ele veio da tecnologia justamente porque, quando virou um negócio por assinatura, o cliente poderia cancelar a qualquer momento. Sim. Então, a intenção era, não, vou pegar na mão do cliente para ele não cancelar, para ele ficar mais tempo comigo. E aí, quando eu abri o meu primeiro CNPJ, por incrível que pareça, eu fui atuar em outros segmentos, né? Indústria, outros tipos de que é muito forte serviço. aqui na região nossa também, né? Muito forte. E aí eu entendi que todo cliente, ele quer se sentir pertencente, ele quer se sentir ouvido. E o CS, ele faz muito disso, né? Então, você pegar na mão do cliente, entender qual é o objetivo dele com aquela solução e ajudar ele a chegar lá, você aplica em qualquer segmento. Vou te dar alguns exemplos. Contabilidade. Quando você chega para uma empresa e fala assim, como é que você enxerga o teu contador? Eles geralmente falam assim, eles emitem boleto, me mandam, né, as guias mensais e é isso. Agora, Verdade. eu já implantei o sucesso do cliente em contabilidade, onde hoje o cliente fala assim, a contabilidade é quase que o meu sócio, ele me ajuda, ele tem a visão de ajudar meu negócio a crescer. Então, por isso que eu digo que não tem limite, assim, sabe? Sim. Então, desde, às vezes, uma barbearia, um cabeleireiro que tem Onde uma tem certa cliente. recorrência. Onde tem cliente dá para aplicar. Sim. É isso mesmo. Sim. Você consegue definir, assim, quais os pilares que fazem, de fato, uma estratégia, enfim, um plano de CS dar certo dentro da empresa? Existem esses pilares, assim? Dá para definir? Eu diria que são 2 pilares principais. Um onboarding, ou seja, umas boas-vindas que faz o cliente... Quando ele chega... Aquela primeira impressão, a primeira impressão é a que fica, né? Para ele ter aquela certeza de que ele fez um bom negócio. E depois o ongoing, que é um processo de relacionamento. Que é aí onde eu vejo que muitas empresas pecam, porque elas esquecem de voltar e falar com o cliente que já comprou uma vez. Então, quando você tem esse relacionamento constante, que você lembra o cliente que você tá ali por ele, o cliente fica, volta e compra mais. Então, eu resumiria nesses 2 pilares. Sim. Bom, a gente tem audiência aqui de todos os níveis, eu só vou tomar cuidado com o nosso contexto, porque a gente também tem esse lance, tudo é muito inglês, né? Então, basicamente, é a chegada do cliente e a continuidade dele, né? Isso mesmo. Chegada e o relacionamento. A gente não pode esquecer de voltar e falar com os nossos clientes constantemente. Sim. Falei pra ti que eu vim de uma carreira de processo. Então, tudo é processo. É um processo de chegada dele, é um processo de manter esse relacionamento, sabe? A gente tava até falando em off aqui, né? A gente tá gravando esse episódio em agosto de 2025. Eu tenho certeza que ele é temporal, então vale citar. E a gente vive um momento com a economia mundial com os seus desafios, né?
por conta de insegurança, eu vou definir assim. Então, assim, o mercado segurou um pouco mais o dinheiro e tudo mais. E aí eu tô vendo muito movimento, que isso está nos livros de CRM, que é olhar para a base de cliente, está falando isso em off, né? E Sim. talvez nesse momento nunca foi tão importante ter esse processo de ongoing, né? De cuidado com esse cliente, né? Aí, claro que você tem dentro da empresa estratégias no comercial, com o CS e tal, que precisa ser bem alinhada. Mas eu vejo que não só nesse momento, mas quanto mais você olhar para a tua base, eu acho que mais você consegue não só tirar riqueza em termos de receita, mas também ter essa proximidade, fazer com que o cliente use bem, né? Ele ser seu parceiro, né? De indicação, tem tanta coisa, né? Tem. Você falou um ponto interessante, né? O cliente como um parceiro. Sim. Às vezes você tem uma equipe de produto de desenvolvimento, né? Ou que olha, aí você olha para fora e esquece de olhar quem usa todos os dias, sabe? De perguntar. Participo às vezes de palestras de que as pessoas me perguntam, Márcia, o que eu devo fazer para encantar meu cliente? Uhum. Eu falo assim, olha, acho que a melhor pessoa para te falar isso é o teu cliente, Sim. né? Eu posso te dar ideias semelhantes do teu mercado, mas a melhor pessoa para falar é o teu cliente. É E esse verdade. processo de relacionamento, ele extrai isso. Uhum. Ele te aproxima e extrai É. essas informações que eu digo que são Concordo. preciosas. A gente tem um evento que a gente faz que é o Meetup Bitrix, acho que até você já participou de algum. A gente faz aqui, a gente fez recente em São Paulo e deu sold out, foi bem legal. E nesses eventos é muito legal trocar ideia com o cliente, porque às vezes ele fala, pô, tem tal coisa, aí você, caraca, mas isso aqui é o problema dele, deve ser de outros. Né? Essa conversa, ela é mais informal, né? O processo de CS, ele vira realmente mais processual. Que às vezes você faz nesse informal e depois vai fazer também de novo, né? Então realmente precisa ter um processo. Agora, tem uma coisa que toda vez que a gente volta a olhar para CS, rola muito aquela dúvida de CS versus suporte, né? Ainda é uma dúvida, né, Márcio? Posso estar errado, mas 10 anos depois ainda vira essa dúvida, né? E assim, ó, também, simplificando, qual que é a grande diferença de eu ter um suporte e eu ter um CS? Suporte é reativo. O teu cliente vai te ligar para Passivo, pedir está ajuda. lá, se ninguém ligar, fico aqui. Suporte, atendimento é isso. Sucesso do cliente, ele é proativo. É você que vai ligar para o seu cliente, que vai agendar, que vai fazer as coisas que precisa ali, seguir o processo. Então, é a grande diferença, proativo e reativo. Sim. Se você tem um canal, né, um saque, né, que o cliente liga para reclamar, não é que sucesso. tem que ter, né, Márcia? Vamos separar as coisas, né? Exatamente. São duas coisas importantíssimas. Um cliente vai te ligar para pedir ajuda, para reclamar, para falar que tá com alguma dor, né? E o outro não. O outro você vai criar relacionamento. Claro, vai ouvir também, se tiver alguma coisa, você vai intervir ali, mas o grande foco também é a expansão da receita do CS, né? Então, as pessoas têm que enxergar ele como um motor que alavanca a tua empresa. Perfeito. Uma coisa que a gente na CRM Think tem CS já há algum tempo, e a gente centraliza tudo no CS em relação ao cliente tá com uma dúvida, a gente não manda ele para o suporte, a gente fala com o CS que ele vai direcionar. Então, a gente faz o CS ser o grande referência para ele aqui dentro, né? A gente tem um time maior de CS, então eles têm as suas carteiras. E aí lá ele direciona, não, isso aqui, ó, vem aqui, trata aqui no suporte que eu vou acompanhar quando é uma coisa mais complexa. Mas de alguma forma ele vai educando o cliente, fala, ó, e ele tem essa missão também, ó. Quando você tiver um problema semelhante, sempre aciona esse canal aqui e tal. Então eu vejo que isso super funciona. Sim. É assim, né, Romualdo? As pessoas querem ter um contato único. Querem. Ela sabe que na empresa tem 10, 20, 30, 40, 50 pessoas trabalhando por ela. Sim. Mas se ela tiver um telefone que ela sabe que ela pode ligar e a pessoa vai ajudar ela ou vai direcionar, é o que ela precisa. Perfeito. Né? E é isso que cria esse vínculo. Sim, eu gosto muito disso. Porque faz toda a diferença. Toda. Porque às vezes ele fica nessa dúvida com quem eu falo lá dentro. Exato. Quando eu percebo que não tá funcionando o CS, quando eu sou acionado. Perfeito. É simples. E aí eu faço o quê? Não tem referência, ele né? fica sem a referência. Aí eu falo, ó, galera, esse cliente que tá... Aí geralmente isso também tá no nosso playbook, tá? Aí o CS puxa uma agenda. Eu tô aqui já colocando meu case aqui, real. Ele puxa uma agenda para atualizar o cliente. Ah, deixa eu te passar os canais, eu não sei se... Porque muda também as cadeiras dentro da empresa. Esse é um outro cuidado. Eu digo que aí você tem que refazer um onboarding com ele. Praticamente isso. Porque é uma pessoa nova, às vezes não te conhece, não sabe como funciona, Sim. Então é aquele momento de você se apresentar. Então, um Exatamente. onboarding não é só quando o cliente, Nossa, a empresa perfeito. é nova, né? Mas quando verdade. troca essas pessoas dentro. Quando é o novo relacionamento. Exato. E acontece aqui com a gente, sabe? Que muda, faz parte, né? É do jogo. Aí o CS tem essa missão de ir lá, passar todos os canais de novo, falar da comunidade que a gente tem uma série de coisas. Na tua visão, o que tem sido os maiores erros, assim, quando as empresas vão implementar?
De novo, eu tô trazendo alguns temas aqui que eu sei que eles continuam sendo atuais. Daqui a pouco eu quero falar de presente e futuro, vamos chamar assim, mas alguns pontos eu sei que eles continuam, porque eu continuo vendo matérias de pessoas, é um assunto que me interessa também, e eu vejo muitas vezes sendo comentado essas mesmas coisas. Na sua visão, quais são os erros que ainda cometem na hora de implementar uma área de CS? Eu acredito que começar e não continuar. Ah, Então ele se empolga, ele começa, ele se verdade. apresenta para o cliente, mas ele não dá uma continuidade. O dia a dia, né? A gente tava falando, É o dia a dia engolido. engole ele, Engole. ele esquece de olhar para isso. Não ter métricas bem definidas, porque o sucesso do cliente ele também é baseado em fatos e Sim, dados. Então, para verdade. você saber se aquilo está funcionando, você precisa de ter indicadores. Então, ter indicadores que você acompanhe aquela área, Uhum, sabe? Eu acredito que são os dois pontos assim. E ouvir o cliente. sim. Então, às vezes você olha tanto para mercado, tecnologia e Uhum, esquece de ouvir quem está ali na tua sim. empresa. Quando você está fazendo o teu trabalho, né, de consultoria, mentoria, enfim, é muito hoje o que mais te procura, vamos chamar assim, são empresas que querem implementar ou empresas que não tiveram o sucesso que eles gostariam e você apoia eles para esse lugar. Tem algum... Olha, eu vou te dizer que 95% é empresas que querem implementar. Ah, entendi. Eu ainda vejo o CS como um oceano azul, Sim, sabe? também acho. Porque, assim, tem muita empresa que tem que virar aquela chavinha e falar assim, olha, é melhor eu começar antes do meu Uhum, concorrente, sim, sabe? porque é muito cultural isso. Não... É, Eu falo isso porque eu falei aqui, né, que eu tô há 30 anos trabalhando com CRM e eu confesso que em um determinado momento da minha carreira eu quis sair do CRM e falei, ah, não, isso aqui não acho que tem mais espaço. E aí quando eu voltei, né, montei a minha empresa, estamos agora em 7 anos, nos tornamos referência e tal, e continuamos ajudando a empresa. Então, eu concordo com você, tem muito espaço ainda. e aí eu volto, né? Tudo quanto é segmento. É, todo segmento. Então, Exatamente. talvez na tecnologia tá muito mais avançado, com certeza, nasceu aí. É, nasceu aí, mas a gente Mas, tá numa certa bolha. A gente falou de si, eu sim. tomo muito cuidado com esse lance de bolha, porque como a gente vive num lugar, né, numa região, a gente tem esse privilégio, né, altamente tecnológica, a gente tá aqui num lugar que respira a inovação, mas e fora desse lugar? Esse é um grande cuidado quando a gente vai pensar na nossa estratégia Perfeito. de negócio. Né, que serve para você e serve para mim também, Total. entendeu? Porque a gente fala, não, mas tem todas as empresas. Não é verdade, não é verdade. Esse final de semana, a minha filha fez um evento na casa dela. Na verdade, ela usou até o meu prédio lá, com os amigos lá do Cross, e um cara levantou a mão lá pedindo CRM, Olha, entendeu? E ele tá totalmente fora da nossa bolha. Tem nada a ver com a nossa bolha, é um outro tipo de empresa que talvez até estaria fora do meu radar. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Agora, vamos falar um pouco de. Agora, olhando para presente e futuro. O que você tem visto assim de tendência de CS? Se é que dá para chamar de tendência, 10 anos tem esse amadurecimento, concordo, né? Aumentou o número de materiais, livros, tem muita gente, tem comunidades, né? Que tem eventos hoje que são anuais, né? Que envolvem muita gente. E o que você tem visto hoje de tendência? O que você tem olhado assim que tem chamado sua atenção? então, acho que recente, assim, ó, é unir o sucesso do cliente com a experiência do cliente. Uhum. Então, trazer uma experiência mais aprimorada para que o Que é o que cliente... chamam de CX? Isso, CS, CX, unido um no outro, né? O CS baseado em dados, então utilizar, né, a IA, outras ferramentas, outras tecnologias para que te dê muito insumo e informação para você agir em relação ao sucesso do cliente. A própria IA, né, vem Ah, aqui sim. para nos Falaremos, ajudar. falaremos um pouco sobre IA aqui na Então eu sequência. vejo assim essa proximidade também com o cliente são pontos que estão vindo muito forte, mas principalmente eu diria a experiência do cliente. Fala um pouco do CX, o quanto ele anda próximo do CS, porque eu vejo que CX, posso estar errado, e fica à vontade para me corrigir. Hoje tem sido uma estratégia que empresas médias e grandes olham mais do que as menores. Não tem tanta essa experiência. Aonde entra um, onde entra o outro, confesso que é uma dúvida minha também. Olha, eu vou simplificar, né? Eu gosto Boa, de simplificar. Sucesso do cliente, ele é muito B2B perfeito. para a empresa, precisa ter um processo de relacionamento. Experiência do cliente é muito B2C. Eu tô falando da Ótimo. pessoa Sim. física. Eu preciso fazer com que a experiência você gerar memória no teu cliente. Perfeito. Então, o que você vai fazer para gerar aquela memória, para que ele lembre de você, da sua empresa, te indique e fale bem, Uhum. sabe? Eu diria assim. Perfeito. Então, aí como que eles se unem?
Eu tenho um processo para ter relacionamento com aquele Uhum. cliente, mas eu tô tratando com um CPF. Não é um Perfeito, CNPJ na outra ponta. Então, perfeito. tudo que eu fizer para ele, que ele lembre, Uhum. que saia ali do padrão, eu vou fidelizar. Que legal, nunca tinha olhado por esse prisma. E aí isso se aplica também a B2B ou só quem é B2B, 2C? Não, é B2B, porque B2B. assim, eu digo que atrás de todo CNPJ tem um CPF. Perfeito. Da Então, última camada lá, a que é a última pessoa. camada. Perfeito. Exato. É isso mesmo. Bem legal. Eu não tinha pensado nisso. Ó, eu vou te dar um exemplo que aconteceu semana passada comigo. Eu tô fazendo um rebranding da minha marca e Uhum. aí a empresa me deu um presente. E aí o presente foi uma garrafa térmica, assim, com a minha logo. Então, assim, é muito comum a gente dar um presente pro nosso cliente com a logo da nossa empresa, porque Verdade, faça um verdade. marketing. Agora, quando ele é presenteado com o nome dele, com, né, no meu caso, a logo, aquilo ali mostra uma experiência, assim, sensacional. É. Então, ali, ela não falou Que é o da que minha você não empresa, falou de esperava mim. também, né? Exatamente. Surpreende. Surpreende o cliente. Sim. Uma coisa que eu vejo muito também é porque é muito difícil falar hoje em dia de qualquer tipo de metodologia e tal, e distanciar da tecnologia daquela metodologia. Eu digo isso porque, no meu caso aqui, né, a gente trabalha com CRM e confesso que nós e muitos clientes usam o CRM até às vezes como um puxadinho para fazer a gestão de CS e funciona, mas existem também ferramentas no mercado que são bem especialistas nisso, né? O que você olha de visão aqui quando olho para a tecnologia nessa parada toda aqui? Perfeito. Excelente pergunta, porque até os meus clientes têm essa dúvida, né? Sim. Eu digo assim, ó, hoje não. Antes o custo era um impedimento. Então, eu já tenho um CRM, eu vou fazer aqui mais um Puxadinho. Kanban, um puxadinho, Vamos fazer um né? puxadinho que é Vou real. fazer. Tá Exato. tudo Agora, certo. qual que é a grande diferença, né? São as métricas prontas que o sistema de CS já te dá. Então, ele vai te trazer métricas prontas, como por Porque ele é exemplo. especialista. Exato. Ah, o Health Score. Sim, Ó, vou te dar um exemplo até do CRM. Quando você não tem um CRM, você consegue fazer no Excel. perfeito. É um puxadinho É um ali. puxadinho. Não é a melhor forma, mas você consegue fazer. Mas quando você tem um CRM, você muda o nível, você automatiza, você tem mais controle, principalmente indicadores para tomada de decisão. E o sistema de CS é a mesma coisa. Sim, Então, ele te dá indicadores específicos, como, por exemplo, um Health Score, saúde do cliente. sim. Aquilo ali você só parametriza e aquilo já te dá as informações. Então, eu vejo que você sobe o nível, não que não possa ser utilizado Sim, o CRM, mas você sobe o nível da empresa, você passa a ter mais controle. A gente teve um exemplo aqui, eu falo isso com bastante transparência, porque a gente toma muito cuidado quando a gente conversa com os clientes, sabe? Porque primeiro que a gente tenta ver nível de maturidade dele, que Perfeito. momento que ele tá. Aconteceu com a gente aqui, a gente tinha dentro do Bittrex a parte de helpdesk, de ticket ali e tal. E era um puxadinho, a gente sabia e funcionava, mas só que chegou em algum momento que bateu no teto. E a gente procurou uma empresa, que é a T-Flux, que você conhece aqui, da nossa cidade, e a gente aderiu, né, à plataforma deles, que é bem específica, especializada, e nos deu outros números, a gente integrou, óbvio, e deu tudo certo. E quando eu gravei, inclusive, com o Márcio, até tem esse episódio aqui, falando sobre isso, ele mesmo disse que é comum das empresas usarem esse puxadinho, mas elas vão sentir um momento de fazer essa virada. No caso de CS, aí eu falar aqui pela nossa empresa, a gente tem esse puxadinho, a gente já tá flertando em alguns momentos, entendendo se a gente tem ou não que fazer essa virada. Mas eu entendo que tem que respeitar a maturidade, sabe? Sim, exatamente. O importante é começar, tá? Você Sim. não tem, começa com o que tem. Aí você vai evoluindo e sentindo essa necessidade de mudar e de avançar. Sim, concordo. Eu fiz a pauta usando um IA, óbvio, né? Eu uso o Copilot do Bittrex, eu criei um prompt lá que me ajuda a fazer a pauta. Eu desses mais de 300 episódios, eu tento ao máximo não fugir de ter pauta. Porque às vezes deixo passar coisa como tá na pauta aqui que eu não tinha percebido. Porque a pauta me diz, pô, como é que foi a questão do CS depois que a gente passou a ter esse modelo de trabalho híbrido presencial? Isso teve impacto ou não teve impacto? Olha só, que pergunta legal. Sim. Olha, eu acredito que teve impacto, né? Sim. Porque quando tá tudo no presencial, você controla mais, né? Tem várias formas de controle, enfim. Mas quando vai para online, a gente perde um pouco Perde do demais. controle. Então, o CS, ele te ajuda, mas eu volto a dizer, não é só ter o CS, ter os indicadores e as métricas para que você controle isso. Sim. Então, impacta diretamente. Eu tenho falado com muitas empresas, eu estava em São Paulo semana passada, e aí fiquei 3 dias lá, e teve um dia que eu fiquei na região da Paulista. Tinha tanta gente que eu falei, não é possível que a galera aqui faz remoto. Tinha muita gente na rua.
Eu acho que esse movimento de volta, principalmente acho que nas grandes cidades, começou a acontecer muito forte. Eu acho que é uma grande tendência. Não acho que será 100% remoto. Eu acho que Híbrido, né? é um híbrido. Principalmente, sei lá, segunda, que é um dia que a galera ainda não pegou, tá pegando tranco ali, e talvez uma sexta. Mas eu acho que nos outros dias a possibilidade de ser presencial vai ser cada vez maior. Você sabe que o que eu sinto nos meus clientes é que o presencial, ele aproxima a cultura da empresa, Nossa, né? muito, E muito. o 100% remoto, ele afasta. E Sim, aí fica a cultura de cada um nas suas casas. isso aí. Então, isso fez total diferença. Eu também acredito que o voltar Uhum. no híbrido vai Também funcionar acho. melhor. O que eu tenho conversado com o time, principalmente para as pessoas mais novas, eu falo para eles exatamente isso. Eu acho que vocês perdem mais que ganham. O que eu quero dizer? Quando a gente está aqui no dia, eu venho todo dia, algumas lideranças também estão aqui todo dia. Muita coisa acontece, a gente fala, eles poderiam estar aprendendo muito, eles estão perdendo isso. Sabe, eu mostro isso para eles. Além da cultura, eu acho que eles estão perdendo o aprendizado. Essa é a grande verdade, tá? Porque quanto, né, Márcia, você cresceu na tua carreira, vamos pegar o exemplo de TOTS, que geralmente é uma empresa grande. Você passou por DataSul também, não, só TOTS. Peguei a migração das duas. A migração, então. Eu aprendi muito com as pessoas que eu tava ali do lado, sabe? Tinha gente de altíssimo nível. Eu via a conversa, eu via como que essa pessoa se comportava, eu via uma apresentação, e aquilo me moldou também. E a partir do momento que a gente não tem mais isso, eu acho que a gente perde bastante. Nossa, 100%. Você falou um ponto importante. Eu sou uma pessoa muito visual. Eu também Então, sou. eu aprendo muito vendo. Uhum. Então, às vezes, você não tá na reunião, mas você tá observando a postura, o jeito Sim. de falar. Ou às vezes, né, a pessoa tá conversando. Eu falei, poxa, é Isso esse aí. o No exemplo que eu cafezinho. quero ter. Exato, É. exatamente. Quantos líderes eu falei assim, pô, quero chegar no lugar que esse cara chegou, porque eu fui vendo a consistência, como ele apresentava, como as pessoas, ele brilhava o olho das pessoas, e aí você perde isso, né? Perde. E aí, se você não vê, você não tem a referência de onde Você não tem a você quer. referência. Você tá É no isso seu mesmo. mundinho, na sua bolha, né? Você tá na Exatamente. tua bolha. Ô, Márcia, e quando a gente fala de CS, ainda também tem as outras áreas que estão aqui, vendas, marketing, né? Uhum. Qual que é o impacto dessas áreas e como o CS tem que transitar também? Porque elas andam muito juntas. Total. Então, vamos pegar vamos começar por vendas, né? Quando a empresa tem CS, a vendas, ela se torna um canal de captação de novos clientes. Perfeito. E o CS de manter. Uhum. Então, o primeiro ponto de contato é a passagem de bastão de quem vendeu, esse alinhamento de expectativa para quem vai gerir esse cliente depois, o CS. Então, eles têm um ponto ali, quando a gente fala de boas-vindas, de onboarding, é essa conexão entre vendas e sucesso do cliente. Aí o cliente, ele começa a utilizar o produto e a gente precisa de feedback dele. Para quem que vai? Para produto, né? Para desenvolvimento, enfim. Então, a gente passa a ouvir o cliente para nos dar insumo para o que a gente vai fazer de melhorias. E quando o cliente ele começa a usar, a falar, ele vira um case. E aí, quem usa esse case? O marketing. Perfeito. Então, ele tem conexão com todas as áreas, sabe? Da empresa. Ele é realmente, assim... Ele é um elo que conecta tudo. Ele é transversal, que chamam, né? Transversal, isso mesmo. Sabe? Ele tem com todos. Aí, suporte também. Porque se ele é o elo da empresa e o cliente, ele acaba tendo que ser transversal. Exato. Porque a gente pensa, né, Romualdo? O que deixa a nossa empresa sobreviver? É o cliente. Ah, sim. Ponto. Né? Sem ele é o chefe, eu digo, né? Porque sem ele não tá, ele demite todo mundo. Aí quando a gente tem ele no centro, essa cultura do cliente no centro, a gente conecta com vendas, com produto, com marketing, com todos. Sim. Total. E aí, acho que liga, CS, vendas e marketing, porque quem é o case e tal. Eu já te fiz essa pergunta no off, já fiz para outras pessoas, porque em algum momento foi uma dúvida aqui da empresa, e eu vi que ela divide opiniões e tá tudo certo, né? Porque aqui na empresa a gente tem os gerentes de conta, que também cuidam dos clientes, porque a gente tem clientes que tem renovação anual, e também tem CS. Tem empresa que une isso num profissional só. Qual que é a tua opinião disso? Eu sei que não existe assim um certo ou errado. Exato. Eu sou da opinião de separar os papéis. Claro, tendo muito bem alinhado, mas eu ter porque são dois perfis, né? É um vendedor hunter, que a gente chama, que vai trazer novos clientes, e um vendedor farmer, que é aquele que vai cuidar do cliente. Até perfil comportamental é diferente. É diferente, totalmente diferente. Totalmente. E aí, vendas, eu acredito que tem que ser o hunter. Ele tem que estar focado em trazer novos, sabe? Ele tem que ser esse perfil. Concordo. E aí, ele passa o bastão para o CS e o CS vai cuidar daquele cliente.
vai trabalhar a retenção, a renovação, venda para base, né? Vender mais para base. Então, eu sou desse princípio de você separar, sabe? Mas, volto a dizer, eu tenho clientes que ainda não têm estrutura para isso, então é a mesma pessoa que faz. Então, você começa, depois você sente a necessidade e vai migrando. Concordo. A gente tem separado por um motivo, né? Eu tenho muito cuidado de demonstrar para o cliente o quanto você está sendo sensato naquilo que você está falando. O que eu quero dizer? Quando a gente tem uma pessoa com viés muito de vendas, parece que você está toda hora querendo vender pro cara. E isso muitas vezes afasta até a questão da confiança, né? Então a gente separou. O CS ele tem muito esse papel de estar se relacionando, buscando de fato a solução. É óbvio que ele está sempre de olho, vai trazer, esse cara que está querendo tal coisa e tal, mas isso é orgânico e natural. A gente tomou esse cuidado. Um investimento um pouquinho maior, mas a gente entendeu que faz mais. É mais sensato para nossa cultura, porque eu olhei para a cultura. Porque a gente tem essa cultura do relacionamento, né? Sabe uma frase que eu sempre digo? CS é você não vender carne para vegano. Sabe? Porque assim, o CS, você conhece tão bem o teu cliente que quando você oferece algo para ele, ele sente a confiança e compra de você. Sim. Então, é sobre isso. O vendedor, às vezes, ele não conhece tão a fundo. Então, ele não sabe se o cliente é vegano ou não e acaba oferecendo. O CS, não. Então, essa confiança faz aumentar o ticket. Não, total. Nossa, perfeito. Dá um corte essa frase aí. O que você falou muito aí de KPI, né? O que são os KPIs mínimos, assim, que as empresas têm que olhar? Tem algum mais emergente hoje que passaram a olhar com essa evolução da área de CS? 3 básicos, tá? Churn, que é retenção, é você saber quantos clientes estão indo embora, né? E cuidar para que isso não aconteça. O NPS, que é o saber quem são os teus clientes que te promovem, que são detratores, né? Que falam mal da tua empresa, ou que tá em cima do muro, que é neutro, para você tomar uma ação. E indicadores de aumento de receita, cross-sell e upsell. Você saber quanto que o teu cliente está trazendo a mais de receita para você. Esses seriam os básicos, né? Mas hoje, por exemplo, eu falo de 12, 13 indicadores da área. Tudo isso, João? Tudo isso. Nossa, então, a gente começa a controlar, né? Quem sai, quanto o cliente deixa de dinheiro na tua empresa, que aí entra também o LTV, né? O Lifetime Value. Quanto tempo ele fica e quanto que ele tá te pagando mensalmente. Então, tem alguns básicos, mas eu diria que, assim, o principal, falando de sucesso do cliente, é o Health Score. É a saúde do cliente. Quando você controla a saúde dele, você não pega um churn, né? Você não fica pego de surpresa quando ele fala que quer ir embora. Você vê oportunidades de melhoria e assim por diante. Esse último, você vê que ele, nessa escala, ele depende desse nível de maturidade ou já dá para ter no momento zero? Dá para ter no momento zero. Pra ter? Dá. Mas aí precisa de mais ferramental ou mais processo mais azeitadinho, né? Você vai definir alguns parâmetros do que é um cliente saudável para tua empresa. E aí você vai, com base nisso, controlar. Entendi. Imagina assim, tem clientes que eles criam assim, um mapa de calor da empresa. Clientes que estão no vermelho, no amarelo ou no verde, né? Quem que eu preciso cuidar com mais carinho para não ser pego de surpresa e ele ir embora da minha empresa. Sim. Uma coisa que não tá na pauta aqui, mas eu pensei agora, que o quanto isso liga com o CS também, que a gente aqui também foi acertando uma linha do tempo, que é o tal do ICP. O quanto ele impacta lá na frente pro CS, né? Total, né? O ICP é o perfil do cliente ideal, né? Digamos Obrigado, assim. isso. Se você já está acostumado com o perfil de cliente e você tem um processo para isso, você vai seguir a sua linha. Aí, às vezes, foge, né? A gente acaba vendendo para alguém que não faz aquele perfil. Então, às vezes, o CS vai ter dificuldade nessa conexão, nessa proximidade. Sim. E tem empresas que acabam deixando sair mesmo. Deixa o melhor cliente ir, do que eu demorei, confesso que demorei para amadurecer esse assunto CP, sabe? Começo achei que era um pouco de buchitagem, confesso, mas na linha do tempo que eu fui amadurecendo, até como empresário de verdade ali, porque a gente vai entendendo o quanto eu brinco, eu mentoro, você sabe que eu tô aqui, né, mentorando as empresas, e eu tenho uma frase que você empreende, depois você vira empresário, né? Você fica menos romântico e fica um pouco mais maduro sobre alguma coisa. E eu fui entendendo o quanto era importante entender que esse cara tem meu perfil, se não tem, e tá tudo certo, sabe? Exato. Foi um grande aprendizado que eu tive nessa minha jornada de empresário, confesso. Digo que te dá mais paz, né?
Te dá mais paz. Quando o cliente fala que não, ou quando ele vai embora e tu sabe que ele estava te dando muito trabalho, Sim. muita dor de cabeça, é porque não estava dentro do que a tua empresa quer atender e tá preparado para aquilo, né? E acontecia muito com a gente aqui que a gente atendia empresas menores e grandes. Só que às vezes uma empresa muito grande estava na fila para um menor. Olha assim. Entendeu? E não tá nada errado, eu não tô nem discriminando, tá tudo certo. A gente atende ainda os menores, mas a gente conseguiu organizar melhor isso, sabe? Mas aqui na CRM Finca a gente atende médios e grandes. A gente acabou indo para esse lugar que foi muito natural. E aí a gente se preparou mais para isso, né? A gente tem um monte de formatos aqui para esse tipo de empresa. Então, eu acho que as empresas têm que olhar para isso, né? Quando você vai crescendo, porque não dá para você abraçar o mundo. Não dá. Isso acho que foi uma grande aprendizado que eu tive. Ô, Márcio, encaminhando aqui pro finalzão da nosso bate-papo, o que você... A gente falou de IA, não tem como. Todo episódio vai surgir IA, né? A gente tá nesse momento. Como é que você tem olhado o IA dentro da tua área? Perfeito. É muito interessante essa pergunta, porque quando começaram a falar, né, de IA, de ChatGPT, de tudo, eles falaram, Márcio, você não tem medo de perder seu emprego agora, né? Aí eu falei, não, pelo contrário, né? Agora, quanto mais vem a tecnologia, mais as Sim. pessoas querem um ser humano do outro lado para conversar. E aí vem a proximidade do CS. Mas eu vejo a IA como produtividade. Também. Então, Perfeito. eu vejo que ela vai auxiliar muito o CS em dados, em informação, em relatórios, em você mostrar o ROI, né? O retorno para o cliente. Ele vai te acelerar muito essas questões. Sim. Sabe? Coisas pequenas que às vezes a gente perdia muito tempo para fazer, isso vai acelerar e você vai te sobrar tempo para você criar esse relacionamento com o cliente. Sabe? Eu diria que é muito nessa linha. Então, eu não vejo como algo ruim, muito pelo contrário. Eu vejo como produtividade. Eu também tenho olhado muito dessa forma. Tenho entrado mais profundo. Inclusive, a gente está com uma série sobre IA aqui que a gente tem trazido vários especialistas, sabe? E está cada vez mais claro para mim, assim, que é uma ferramenta que vai te auxiliar. É óbvio, quando você ganha produtividade, não é que você está tirando emprego, talvez você vai ter que alocar pessoas para fazer outras coisas, ou aquela pessoa tem a IA como par também, né? Exato. Eu olho muito para isso. E sabe, Romualdo, eu estava conversando com alguns empresários, e alguns até de fora dos Estados Unidos, e a gente estava discutindo essa questão do chat, né? Dos robôs, enfim. E eles falaram assim, olha, Márcia, tem empresário que quer colocar um chatbot para reduzir o custo de um atendente, a 2 mil mês. Perfeito. Porém, tem os que têm outra mentalidade. Eles não querem reduzir isso, eles querem ter esse chat para ter informação de jornada do cliente para melhorar a experiência do cliente. Então, são duas formas de pensar. Sim. Eu quero reduzir custo, eu quero melhorar a minha jornada, a minha fidelização de clientes, sabe? Sim. Na mesma ferramenta, mas dois viés diferentes, né? Exato. Agora, e tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Cada um tem Tá sua tudo visão. bem. Estratégia não tem certo e errado também. Não, é teste. É teste e visão. Eu sei que a gente navegou aqui pelo mais básico, falamos um pouco de avançado, mas eu acho que não dá para encerrar sem dar aquela dica famosa de sempre, né? Pô, tô assistindo aqui, toda vez eu me convenço que a minha empresa precisa ter uma iniciativa de CS e eu ainda não consegui fazer. Deixa a dica para quem quer dar os primeiros passos. Eu sei que a gente já falou disso mais tempo, já tem 7 anos no episódio, aqui o 24Cast, mas eu acho que vale sempre trazer isso à tona, sabe? Perfeito. Eu já ouvi falar do MVP. Sim, sim. O mínimo viável. O que eu preciso fazer com o mínimo viável para começar? Eu gosto de usar o exemplo da Mary Kay. A Mary Kay é uma rede, né, de... Aquele do carro rosa. Esse mesmo. Eles têm um processo de relacionamento com o cliente que chama 222. 2 dias, 2 semanas e 2 meses. Então, é você 2 dias, depois de vender um produto, você liga para ver se a cliente já usou, se ela recebeu, já Olha usou. só. 2 semanas, ver se ela usou e se ela tá gostando, e 2 meses para vender algo novo para ela. Então, assim, usa essa inspiração para ter um processo de relacionamento com o teu cliente. Né? Seja um 222, um 333, enfim, vê qual é a periodicidade, mas mantenha esse relacionamento, porque ali você vai descobrir muita coisa. Né? Também você vai descobrir como ele está se sentindo, o que ele quer de melhoria, o que a gente fala, o que ele quer comprar mais de você. Então, essa proximidade é o que você precisa para começar. E você acha que, né, dentro dessa linha ainda, pegar a empresa que está olhando para ter uma iniciativa, ele precisa buscar um profissional, que seria ideal, pronto, mas ele também pode achar gente dentro do time que tem um perfil, né? Que isso é outra coisa que também sempre converso com os outros empresários. A gente tem que valorizar o time que a gente tem lá dentro. Às vezes tem gente com esse bom perfil que a gente não aproveita, né? Como é que você pensa disso? Eu acredito que
Tem muita gente que faz tudo sozinho. Ele vê na internet, vê uma dica aqui, vê outra ali, vai testando e vai fazendo e dá certo. A mentoria, a consultoria, ela encurta caminho. Perfeito, concordo. Então, esses tempos também, volto a dizer, uma pessoa falou pra mim, é só eu colocar no GPT, quero um processo de CS que vai dar tudo certo. Eu falei, vai, com certeza. Sim. Você vai vir, se você tiver a sorte grande, você vai seguir aquilo ali, vai dar certo de primeira. Senão você vai testar, errar, aprender como a gente sempre fez, né? Agora, se você quer encurtar caminho, você vai pra uma consultoria e uma mentoria, porque vai te dizer, isso aqui pra tua empresa vai funcionar assim ou não vai funcionar. Eu acho que é mais essa diferença, mas é possível valorizar internamente? Com certeza. Sim, eu gosto muito desse cenário de valorizar. E aí pode pedir ajuda, né? Pode ver material, pode enxergar o momento, você pode ir até um ponto e depois precisar pedir ajuda, né? Livros, sabe? Sim. Tem muita informação, tem muita coisa boa na Tem internet. muita comunidade, né? Hoje tem muita coisa. Total. Hoje você tem atendido basicamente. Tem alguma setor que você atende mais? Está olhando mais serviço, tecnologia, indústria? Como tem sido hoje? Hoje eu foco muito em serviço. Serviço. Por quê, Márcia, né? Eu já atendi diversas áreas da indústria, mas o ROI, o retorno dele é muito rápido. Né? São ajustes que a gente faz que ele vê esse retorno, né? E, claro, quem tem uma certa recorrência, não precisa ser mensal, mas quem tem essa recorrência, pequeno e médio porte. Então são esse perfil, assim, que geralmente eu atendo. Legal. Bom, aproveitando pro final, quem quiser falar com você, além do LinkedIn seu que a gente vai deixar aqui, que eu vejo que você movimenta bastante, tem mais algum contato? Tem o meu Instagram, né, que tem o meu contato direto, tem o WhatsApp da minha equipe, que é o Marcia Peixoto _mentora. Legal, vamos deixar aqui o arroba aqui no descritivo, com certeza. Perfeito, pode me seguir, ali tem contato de WhatsApp direto e aí a gente vai conversando. Márcia, tem alguma pergunta que eu esqueci de fazer aqui que ficou aí levantando, você quer comentar? Aproveita, que eu acho que a gente passou aqui por muita coisa legal. Falamos de tudo, né? Sim, falamos de passado, de atual, de possibilidades futuras. Aliás, uma coisa, né? O Lincoln Murphy, ele agora foi para outros lugares, né? Ele deixou essa bola, legal, mas agora ele virou lutador, não sei mais o que lá. Isso, você tá acompanhando isso? Olha, muito de longe, pra ser bem sincera pra ti. Mas acho que é real. É mesmo? Vou até pesquisar mais. Depois você pesquisa. Sim, parece que ele começou a lutar e aí parou de se dedicar, né? Mas ele deixou um baita legado, né? Não tô falando isso, mas... Porque durante muito tempo ele foi o papa do CS mundial, né? E o cara que pintava o cabelo, tá? Ele era um cara bem engraçadão. O livro dele ainda permanece sendo uma das bíblias, né? Eu acho que é a principal do sucesso, né? Aquele Customer Success, isso. Tem as carinhas felizes ali. Lincoln... Ele é um dos principais. Até vou pedir pra galera deixar aqui. Lincoln CS, vamos ver aqui, ó. Customer Success, o livro Customer Success, né? Como as empresas inovadoras e tal. Isso mesmo. É um livro, ó, Lincoln Murphy, é o idealizador do Customer Success. Ele teve aqui, ó, no CSX Week 2025, ó, ele teve aqui, não, acho que posso estar falando bobeira. Tem algum evento aqui no Brasil de CSX que ele esteve, agora aqui em junho. Não sei se foi online, né? Foi online. Foi online. Enfim, mas ainda é o cara que pode... a referência, é a referência, né? Sim, é o grande pensador, né? O legado dele tá construído, né? Espero que eu esteja errado. Pode ter sido conversa de corredor. Márcia, quero agradecer aí a tua disponibilidade, vir aqui bater um papo comigo. Adorei o bate-papo, né? Tenho certeza que a audiência também. Parabéns pelo trabalho, né? Eu tenho visto o seu trabalho, tenho acompanhado. Adorei o podcast lá de novo, deixar um abraço pro Eduardo, que eu conheci nas redes sociais, mas desconheceu pessoalmente, recente. E espero que a gente possa se encontrar mais vezes aí. Com certeza, eu que agradeço o convite, foi muito bom estar aqui. Pra mim passou super rápido. Foi rápido mesmo. Muito bom, obrigada, viu? E até uma próxima. Até uma próxima. Gente, é isso. Estamos chegando no final aqui de mais um episódio do nosso 24Cast. Não esquece, se inscreve aqui no canal. Se você estiver pelo áudio aí no Spotify, deixa 5 estrelinhas pra gente. Segue a Márcia lá também, se é um assunto que te interessa, né? Ela coloca lá conteúdos também, tá sempre se movimentando tanto no LinkedIn quanto no Instagram. E se é um assunto que interessa a tua empresa, tenho certeza que, inclusive, se você precisar de ajuda, ela pode te ajudar, tá bom? Obrigado pela audiência, a gente se fala no próximo conteúdo. Até lá.